Podcast Cinemação 507. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo o nosso querido criador do site do canal Articines, podcaster lá no Plano Sequência Podcast, já foi colunista do Cinemação, organizador do CCinePod, meu amigo e irmão Fernando Machado. Tamo aí. Hoje eu tô todo maloqueiro porque a gente vai falar de picho, mano. Hoje eu tô na minha quebrada, hoje não tem papinho de palavra bonitinha, não. Hoje não tem papo erudito, não. Sempre quis falar assim, mano. Caraca, se eu falar assim, eu só sou um idiota falando. Você sabe que a minha esposa, ela fica me zoando, assim, porque ela fala que, tipo, às vezes eu tô falando tô falando com ela assim, de boa nas minhas gírias, e aí de repente começa a gravar podcast, já começa a não, porque deveras o filme e tal, tem uma estética, tudo. Ela fala, o que acontece com você? Que você muda a forma como você fala. Exatamente. A gente faz isso, né? Não tem jeito. Isso é um personagem, gente, isso daqui é tudo um personagem, eu não existo, eu só um avatar. É só uma inteligência artificial, né? Fer, olha só, hoje a gente está reunido aqui, eu e você, porque a gente vai ter a honra de conversar aqui com o Cláudio Borrelli, que é o diretor e roteirista de um filme que está chegando nos cinemas brasileiros aí no dia 1º de junho, né? Distribuído pela O2 Play, e é o filme Urubus, um filme aí que conta a história de um grupo de pichadores e tudo mais, né, na cidade de São Paulo. A gente vai conversar com o Cláudio para entender um pouco mais sobre a visão dele de cinema, o que ele quis trazer, né, com o Urubus. Então o papo com certeza vai para além do filme como obra mesmo, a gente vai falar de cinema, vai falar sobre atuação, sobre preparação de elenco e tudo mais, e sobre a visão do Cláudio, que é a estreia dele com longas. E, cara, é papo com o diretor, né, Fer? Aí é... Não, imagina, papo com o diretor, a gente vai falar sobre picho, vai falar sobre grafite, vai falar sobre a diferença de um pro outro, vai falar como que isso se relaciona com nossas vidas, vai falar sobre... Cara, vai ser massa. É muito massa. E aí vale só destacar que o Urubus, ele venceu, né, a 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Além disso, o filme também teve reconhecimento internacional, passou lá conquistando prêmios, né, como melhor filme, melhor atriz coadjuvante com a Bela Camero, que tá no filme, lá no British Independent Film Festival. O próprio Cláudio ganhou como melhor diretor no Manchester International Film Festival. Enfim, cara, cheio de prêmios. A gente não tem nem roupa, né, Fer, pra conversar com gente assim. Nada, é que hoje tá frio, então eu botei bastante, assim, mas tem que caprichar, mas... Cara, assim, é um filme, assim, que vai dar muita discussão, e isso é maravilhoso, quando o filme acaba ultrapassando as telas do cinema, né? Exatamente. Eu acho que tem muita coisa pra gente discutir aqui. Vamos então para essa entrevista aí com o Cláudio, mas no segundo ato desse podcast. Vamos lá. É que eu não sou muito poucas palavras não, tá ligado? Salve. Tudo na natureza, inclusive a consciência, é perfeitamente real. Não há absolutamente nada com que se preocupar. As correntes da lei não foram apenas quebradas. Elas nunca existiram. Os demônios nunca vigiaram as estrelas. O império nunca começou. E Eros nunca deixou a barba crescer. Não. Ouça. O que aconteceu foi isso. Eles mentiram pra você. Hoje estamos aqui, né, reunidos para bater um papo com o Cláudio Borrelli, que está aqui, que é diretor do filme Urubus, e a gente vai fazer esse papo com ele. E para dar uma introdução, né, o Urubus ele acompanha a história de Trinchas, que é vivido ali pelo Gustavo Garcês, um jovem líder de um grupo de pichadores que escala os edifícios mais altos para deixar sua marca. E aí, quando ele conhece a estudante de arte, a Valéria, que é vivida pela Bela Camero, né, que fez Marighella, enfim, esses diferentes modos de vida acabam entrando em choque, e disso resulta a invasão da 28ª Bienal de São Paulo, e o filme vai acompanhar um pouco dessa trajetória desses dois personagens. É interessante a gente apontar
que o longa tem um roteiro assinado pela Mercedes Gameiro, pelo Cláudio Borrelli, pelo Cripta Djan. O Djan, que a gente vai com certeza comentar dele aqui nesse papo, ele trouxe muito da história, alguns elementos de ficção que são baseados na sua própria experiência como pichador. Inclusive o Djan, ele fala que como pichador, ele sempre teve muita história, não faltaram referências, inspirações aí para ele trabalhar o roteiro do filme, e que todo pichador tem um livro para contar, que são anos de dedicação nas ruas, aventuras, vivências na cidade, enfim. E aí, desde o começo do projeto, mesmo tendo, né, a sua vida própria ali como ponto de partida, ele acabou sendo muito fiel aos fatos da própria trajetória e sempre teve liberdade também para trabalhar com a ficção, e isso acabou dando muita autonomia para ele para criar essa história junto com o Cláudio, junto com a Mercedes, enfim. O Urubu, eu já mencionei no começo do podcast, mas o Urubu, ele foi o vencedor da 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo nas categorias do público, como melhor filme de ficção brasileira e da crítica, e como melhor filme brasileiro também. Além disso, né, o longa também teve reconhecimento internacional, conquistando os prêmios de melhor filme e atriz coadjuvante com a Bela Camero, lá no British Independent Film Festival, e o Cláudio ganhou também melhor diretor aí no Manchester International Film Festival. Então, Cláudio, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer demais o fato de você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo para a gente discutir cinema, pichação, enfim, obrigado mesmo, viu? Não, eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando isso, né? Vai ser demais. Deixa eu começar perguntando, Cláudio, o seguinte: você é um cara que, bom, estudou cinema, você, né, tem já o histórico dentro da publicidade e tal, e esse é seu primeiro longa. O que te fez ir pra longa agora, um longa ficcional aí e tal, com o teu pezinho ali numa coisa meio documental também, mas o que te moveu assim a falar, não, vou fazer um longa e é isso aí? Olha, o Rafa, na verdade eu sempre quis, né? Uhum. Uma coisa que eu sempre, desde o início, assim, acho que assim que eu voltei de Los Angeles, porque assim, quando você estuda em Los Angeles, principalmente a cidade de Los Angeles, você tá na rua, por exemplo, eu tava na rua um dia que eu ia pra aula, tava aquele Robert Raffleson filmando com o Jack Nicholson, assim, cara, do outro lado da rua ali, olhando, entendeu? Até que nesse dia eu nem fui. Então, o cinema é uma coisa que te domina. Quando eu voltei, era o final do Collor, entendeu? Porque o mundo arrasado aqui. Uhum. A publicidade, ela te dá oportunidades de você estar filmando. Tanto é que hoje eu sou muito grato à publicidade. Sim. Porque ela me ensinou como diz o Ridley Scott, quando eu saí da publicidade, eu estava totalmente informado de tudo, entendeu? Uhum. De filmar. Então, assim, foi a maneira de eu poder filmar, né? Porque para mim o filmar é me expressar, né? Pôr para fora, me expandir. Então, a publicidade e aí eu, graças a Deus, consegui fazer um caminho muito bom da publicidade, que eu consegui fazer, que não são todos que conseguem, porque é um mercado disputado, mas eu, graças a Deus, consegui, não sei como, foi acontecendo, de fazer pequenos filmes dentro da publicidade. Contar história com começo, meio e fim, fazer histórias que tem um personagem, sabe? Eu fui treinando o cinema. Tá. Sempre pensando. Tanto é que no começo da publicidade eu comprei uma câmera 16 pensando em fazer já um curta, né? E fui entrando e a publicidade foi me consumindo. E eu fui fazendo cada vez filmes maiores, cada vez filmes mais importantes, campanhas mais importantes, que eu não poderia não me dedicar como eu me dediquei ao filme, assim, 100% das células envolvidas. Então eu demorei muito tempo para poder sair disso, mas sempre foi um objetivo, assim. Sempre estava ali. Eu não gosto muito de fazer publicitário, não, eu sou um diretor de cinema que... Cinema. Você acha, Cláudio, que hoje com essa quase democratização das câmeras digitais, gente filmando com celular, tem gente fazendo pequenos vídeos para rede social, seja TikTok, Instagram, ou mesmo algo mais longo pro YouTube. Você acha que se fosse numa época de hoje, esse caminho longo, né, entre você começar da publicidade, chegar a um longa-metragem, acho que seria mais curto? Acho que hoje existe uma facilidade maior desses jovens acessarem
essa arte de se fazer filmagem, você acha que de alguma forma isso tem contribuído para que a gente tenha uma variedade maior de cinema, de filmes? Ou você acha que não, que na verdade não tem muita relação entre o que é esses vídeos que são compartilhados em rede social com o cinema mesmo? Olha, eu acho assim, não há época melhor do que agora. Eu até brinco, agora mudou, agora é 5 câmeras na mão e nenhuma ideia na cabeça. Eu brinco. Meu celular filma, que é uma maravilha. Esse Cinematic que tem no iPhone 13, por exemplo, puta. Eu, inclusive, coloquei uma cena de celular num filme no ar, assim, só para testar, filmando junto com a Alexa, assim. Eu acho que, assim, abriu-se. Aliás, se você for ver, há muito tempo atrás, o Bruce Willis, acho num documentário do Pulp Fiction, disse, um dia um cara vai estar lá na casa com uma câmerazinha dessa, o Tarantino mesmo estava filmando com uma Hi8zinha, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Um dia o cara vai estar com uma câmerazinha dessa e vai fazer um filme sozinho em casa, sei lá, uma menina lá do Alabama. Sabe? Essa era chegou. Chegou, é. Entendeu? Porque veja bem o seguinte, diferente do que é a publicidade, apesar de você ter filmes de narrativa, mas a publicidade, ela também talvez isso ela seja um pouco, tem um mal entendido, que ela é muito estética, né? O cinema, ele nunca é um fracasso porque o filme está mal fotografado ou porque a direção de arte não está tão boa. O filme ele é um fracasso porque ele não tem narrativa, você não consegue contar uma história, a história não é boa ou os personagens não estão bons. Foi uma meta para mim no Urubus, assim. Eu tenho que ter uma narrativa boa e personagens bons. Então, assim, você pode fazer um filme no celular, já foi feito alguns. Né? É claro que você sempre vai alcançar um limite, né? Sim. O Spielberg mesmo dizia, a lot of imagination, a lot of money. Né? Exato. Bom, exatamente. Imaginei o Star Wars, eu preciso ter aquela. Não dá pra fazer no celular Star Wars. Né? Coppola concorda com isso. Mas o casamento de Raquel dá pra fazer. Você tem um casamento lá, aqueles atores maravilhosos, você vai com o celular e filma aquilo. Edita e pau, né? Então, assim, eu fui um dos últimos a usar 35 aqui na transição. Tanto é que eu comecei a transição fazendo assim, coisas com a 35 e a Red, coisas com a 35 e a 5D, e fui mesclando, e fui colorista perdendo as duas, entendeu? E poxa, eu acho assim, eu sou o maior admirador da era digital, porque uma câmera, onde eu viajo, o Rafael Fernando, primeiro se quer me pôr de tédio, você me põe de férias. Entendeu? Eu gosto de trabalhar, E quando eu vou de férias, eu vou filmar. Fiz uma viagem para Irlanda, filmei muita coisa. Eu fiz um banco de imagem para mim. Que legal. De estrada, sabe? Filmando com uma lente, com uma câmera pequenininha, que eu levei na mochila. Entendeu? Então, isso é uma maravilha, porque não tem mais aqui, de quando eu vim, né? Que eu brincava que o sonho era feito em 35 e o pesadelo era em vídeo. Então, se você não tem uma câmera, um negativo, 3 caras para te ajudar e um laboratório, você não fazia nada decente. Exato. Eu faço umas puta coisa linda com o celular. E assim, você me falou agora de que você é um grande defensor do digital, e aí na hora eu me lembrei do Michael Mann, que ele é um grande entusiasta do digital, e ele também foi muito criticado por isso, né? Porque tem aqueles puristas que acham que cinema não poderia ser feito com digital, e ele abarcou, ele comprou a briga. E é curioso, porque quando eu vi o começo do Pichadores, aquela abertura do filme me lembrou muito Profissão Ladrão, de 81, do Michael Mann. Eu não sei se você tem essa lembrança desse filme. Não vi. Eu adoro o Michael Mann, mas eu vi poucas coisas dele. Cara, assiste. Profissão Ladrão foi um dos primeiros filmes do Michael Mann, de 81, e aí ele tem uma abertura que mostra todo o mecanismo de se adentrar num cofre, num banco, né? E aí tem toda a mecânica de entrar no banco, e aí eu fiquei pensando nessa mecânica de pichar. E acho que o que você faz ali é uma cena assim que chega a dar uma tensão, assim, parece um filme de ação mesmo quem tá assistindo. Eu vou até falar que prometeu que eu falei, eu fui falar de cinema na FAAP na sexta-feira. O filme passou lá para os alunos, falei que puta oportunidade de falar na FAAP, porque eu vou poder falar sobre cinema, né? Eu vou prometer o que eu disse para uma aluna, que ela me perguntou assim: você colocou uma trilha do Shawshank Redemption, sabe qual é? Sonho de Liberdade. Um sonho. Shawshank, Sonho de Liberdade, exatamente. Daí ela falou assim: isso foi intencional? Daí eu falei assim: mas qual trilha? Não, é uma música clássica que tem lá. Eu falei: mas olha, esse filme, O Sonho de Liberdade, é um dos melhores filmes que filme que me mexeu muito, assim. Incrível o filme. Assim, não foi intencional, mas é claro que foi. Inconsciente foi.
Sim, com certeza. Entendeu? Porque assim, eu até ainda não tive oportunidade, porque foi ser na sexta-feira. Eu até vou ver aonde que tá no filme, porque assim, eu gosto tanto daquele filme que pode ser que eu tenha usado sem estar na consciência, mas no inconsciente estava, entendeu? Então, falei que um dia ia falar isso, tô prometendo pra ela aqui que eu falei. O Scorsese fala muito isso, né? Que ele é fruto de todos aqueles diretores, grandes diretores que ele acompanhou. Inclusive, o Scorsese, acho que esses dias ele deu uma entrevista pro Deadline, que ele fala que hoje ele vê todas as possibilidades possíveis que o cinema tem a oferecer. Tudo que é possível fazer no cinema hoje, ele tem essa oportunidade, só que ele fala que hoje ele já não tem mais a saúde, não tem mais o vigor pra fazer isso. Mas é interessante, né? Pensar que o Scorsese, que viveu tudo que ele viveu, ele vê hoje uma oportunidade tão grande, assim, uma possibilidade de fazer tudo que ele gostaria de fazer no cinema, ele consegue encontrar isso hoje, né? E a gente acaba sendo essa somatória, né? E aí eu achei interessante, Cláudio, que quando a gente vai olhar para o filme, você sabendo desse seu histórico com a publicidade, fazendo um paralelo aqui, estético, quando a gente para pensar na publicidade, você tem um cliente ali que é quem vai ficar te demandando como que ele quer o filme, o que ele, né, espera, a mensagem que precisa ser entregue e tal. E uma das coisas que me chamou a atenção aqui foi que quando a gente vai assistir Urubus, tem um lance da câmera na mão e você conseguiu imprimir no filme uma estética dos pichadores, assim. Então, quando assim, o cliente passou a ser os próprios pichadores, sabe? Você olha para o filme e você vê uma estética muito própria. E eu vi uma declaração sua falando sobre isso, sobre o seu desafio de não ficar glamorizando muito o picho. Então você nem poderia gravar, filmar de uma maneira diferente, porque senão ia ficar uma coisa até meio coxinha assim, né? Enfeitar o bolo, né? Enfeitar o bolo, pois é. Isso também foi algo que você veio, assim, foi um impulso seu, quase como isso, né? Da trilha que você falou. Nasceu assim, ou você já foi pensando nisso, assim, que essa estética necessitava também dessa câmera na mão, essa sensação de colocar o público junto, né, dos pichadores ali? Então, aí que voltamos um pouquinho para a publicidade. Eu fui treinado a reproduzir algumas coisas. Por exemplo, eu fiz um lançamento de um carro que eram as revoluções. Então eu filmei Woodstock, eu filmei a Revolução Francesa, eu filmei a marcha de 1 milhão de homens lá do Martin Luther King. Produzi o terno, os cartazes, né? Esse tipo de filme foi um filme que eu digo porque eu tive que fazer bem parecido ao universo que eram essas coisas, né? O Djan, num determinado momento, ele pensou assim: não existe registro na pichação. Então, ao invés de eu ir nos rolês pichar, eu vou filmar. Ele lá, não sei como ele adquiriu a Raete. A câmera que a Valéria usa no filme é a que ele usou. Eu que fiz questão de usar. Ah, que legal. É a câmera dele que ele registrou. Então, o que ele fazia? Ele lançava, cada 15 dias, eu não me lembro direito, tinham 2 linhas de DVDs. Um deles chamava Sem Comédia. Filmava as ações, as festas, o cara pega com a mão no balde, as escaladas, entendeu? Então, assim, eu fui comprando dele. Fui tendo vários aqui. E eu fui, no decorrer desses anos todos, vendo muito. Aí, na fúria de fazer o filme, eu editava umas coisas, entendeu? Colocava umas coisas minhas. Então, eu fui entendendo profundamente como era aquele mundo. Isso é uma coisa. Agora, a segunda coisa é como eu ponho isso cinematograficamente. Porque se você pegar as filmagens do Djan, é uma coisa amadora. Exato. Entendeu? Então, um dos espelhos que eu tive, por isso quando o filme foi muito bem sucedido lá na Inglaterra, em 2 festivais pequenos, né? Um festival de glamour, mas são festivais autênticos. Porque eu vi os filmes dos festivais e eram filmes bons, né? Por exemplo, o British Independent Film Festival que a gente ganhou, é um festival pequeno, mas só tinha filme inglês e americano. O nosso era o único legendado. E eu vi o filme, porque era na época da pandemia, eu tive acesso ao link, puta filme de cinema mesmo, você sabe? Tanto os curtas como os filmam. Eu digo isso porque o inglês já tem um pouco essa estética. Ela é crua, ela é violenta, mas ela é cinema. Entendeu? Então, assim, eu sabia que eu não podia pôr um contraluz, um movimentinho de câmera, até tem algumas coisas. Até tem um porque faz parte do meu estilo. Mas eu já sabia que a pichação, ela é escura, ela acontece à noite, na clandestinidade. Então, assim, teria que fazer parte disso.
Isso é um conceito. Então, respondendo a tua resposta, Duda, eu sempre tive isso como mapa. Qualquer coisa que saísse disso, eu voltava. Então, foi uma coisa bem pensada. Assim, muito ao contrário do que eu fiz na publicidade, que era e olha, tem luz em todas as cenas, assim, sabe? E uma outra coisa, como eles eram também pichadores, a Fátima fez um trabalho incrível com eles de 4 meses, não dava para marcar assim, vocês vão daqui. Eles não são atores. Até que ela disse, se dá o ação e não dá o corta. Falei, já entendi. Então, dei ação e deixar. Às vezes tive uma dificuldade para montar, porque eu não tinha muitas coberturas, entendeu? Mas o filme eu já entendi que eu tinha que passar por isso, entendeu? Então foi uma coisa, foi um caminho mesmo que foi idealizado e traçado. Famoso pra caralho durão, hein, truta? Ô, que famoso o quê, velho? Que papo é esse aí, mano? Para só dar urubus, mano. Urubus na TV, urubus no centro, dando entrevista, pá. Por quê, mano? Tá incomodando sua pessoa, mano? Você é louco, Trincha? Você tá me incomodando não, mano. Mas aí, me dá um autógrafo, parça. Autógrafo? Tu tá achando que é autógrafo? Olha o que você quer aí, fião, seu autógrafo. Depois você chega com 10, demorou? Nossa. Esse treinamento que você falou, que você teve com os atores e tudo mais, e mesmo esse lance de você não falar o corta, foi um processo ali durante as filmagens, assim, você foi percebendo que quando você falava o corta, putz, ali deu pra perceber que eles ficaram mais, sei lá, mais robotizados, assim, se eu deixar eles mais soltos, o negócio vai fluir melhor, assim, foi meio que um processo ao longo da filmagem? Não, a gente viu isso na preparação. Ah, legal. Na preparação. A Fátima foi me dando as coordenadas. Porque nas 2 últimas semanas da preparação eu fui, inclusive, conhecer eles. Eu não conhecia eles. Eu filmei toda a preparação da Fátima. Então, é meio um Big Brother. Eu conhecia tudo deles, mas eles não me conheciam. Todas as intimidades, tudo. Aí nas 2 últimas semanas eu conheci eles e deu para entender um pouco, porque outra coisa que faz parte do método é que eles não leram o roteiro, entendeu? Tá. Então eles não sabiam o que ia acontecendo ali. E você tem contato com eles hoje? Hoje eles, eu sei que o Djan ele tem esse trabalho com cinema já, e eu acredito que já de forma até uma certa consolidação. Esses atores, você sentiu neles algum deles esse desejo de continuar trabalhando com cinema ou com arte em geral? Ou eles não? Foi uma experiência para eles e eles querem uma outra coisa para a vida deles? Olha, muito, eu acho, do que eu consegui ter no filme foi graças a eles. Porque eles se dedicaram durante esse tempo de preparação e filmar. Como foi lindo de ver eles com a Fátima. Você entendeu? Lindo, a abertura deles. O método da Fátima necessita essa abertura, você entendeu? Você olha, eu vou entrar na tua casa, eu vou entrar no teu quarto, eu vou abrir as tuas gavetas, eu vou vasculhar o teu WhatsApp. É meio talvez alguns atores não gostem dessa, mas assim, é preciso para você poder se doar completamente. E eles fizeram muito isso aí. E claro que alguns deles, é que a vida ela é difícil mesmo, né? Tanto é que eu tô tentando, assim, geralmente não tem alguma coisa que dê para indicar a eles. Agora que talvez o filme sendo lançado, talvez eles tenham mais chance. Mas assim, claro que eles querem. Tem 2, 3 ali que eles querem muito seguir. A Fátima até deu depois o curso para eles, sabe? Para eles continuarem. Mas é muito difícil, né? Sim, sim. E aí tem outra coisa, Cláudio, porque uma das coisas que a gente sente muito com o filme é justamente essa sensação natural, assim, né? De como as coisas vão acontecendo e tal. Aí eu até comentei agora sobre a questão de você não glamorizar, né? Justamente a pichação e tal, e a maneira como você filmou isso. Uma das coisas que me chamou a atenção foi justamente a fotografia do filme, assim. Você faz várias brincadeiras ali, às vezes até com foco, assim, de você foca, desfoca, faz essas brincadeiras, e tem momentos que a gente que tá assistindo você tá fazendo parte daquele universo, mas ao mesmo tempo você também fica meio deslocado daquilo, assim. E eu achei isso muito interessante. Como que foi pra você esse desafio de gravar muitas cenas à noite, galera com capuz, né? Tipo,
É porque é o mundo deles, né? É o mundo deles, mas você sentiu uma dificuldade, assim, porque você tem várias cenas ali que tem um peso dramático, né? Pesado, e muitas vezes você tem o rosto do ator quase que encoberto, assim, né? Pela própria luz, pelo capuz e tal. Foi um desafio pra você, porque além de tudo, câmera na mão, sem ter que falar corta. Eu imagino o seu trabalho ali de ficar quase como um observador. Deixa eu só complementar a sua pergunta, porque assim, eu moro aqui em São Paulo, né? Eu moro aqui perto do Grajaú. E assim, assim, São Paulo ainda não é uma grande metrópole dos cinemas. Não tem tão poucos filmes rodados aqui. E as poucas vezes que eu senti que a cidade de São Paulo fazia parte do filme é com os filmes da Boca do Lixo. Porque se a gente pega a novela que passa em São Paulo, é aquela tomada aérea que mostra ali a frente da Globo, que mostra a Avenida Paulista, que mostra o Parque de Ibirapuera e morre nisso, né? São Paulo tá longe de ser só isso. E assim, eu vi nesse filme, cara, eu me senti muito, muito, muito em casa. Os caras idosos. É que eu já filmei em toda essa cidade, Fernando. Cara, então, de verdade, eu dava pra sentir o cheiro da poluição de São Paulo. Eu filmei ela inteira, principalmente. O que me fascinou na história justamente foi o centrão. Exatamente. As escaladas, né? O centro de São Paulo, eu filmei muito ali. A gente praticamente quase fez o filme inteiro ali. E assim, você percebe que existe esse deslocamento entre as periferias e o centro de São Paulo, né? A forma como você filma as periferias, que você tem aquelas tomadas mais abertas, que você consegue ver todos aqueles morros, e quando você chega em São Paulo, é uma coisa claustrofóbica, assim, né? É tudo uma coisa muito apertada, não existe horizonte ali no centro de São Paulo, né? E, Fernando, essas coisas são coisas, assim, que elas não são pensadas, entendeu? Talvez agora que você vê um filme, por exemplo, o que você falou, muitas pessoas falaram. E uma das primeiras pessoas que eu projetei o filme falou: nossa, o São Paulo, eu nunca vi o São Paulo ser filmado assim, ela é um personagem. Eu falei: sério? Mas eu não tinha me dado conta. Porque as coisas acontecem às vezes na magia mesmo. Tem coisas às vezes que você é guiado a fazer, sabe? Até porque não tem como você falar de picho e você não chegar nessa cidade que assim, se a gente pensar, nosso olhar treinado por uma novela ou por um produto mais pasteurizado, não vai mostrar o picho na novela porque é feio, né? É tido como feio. Então vai mostrar uma arte, vai mostrar um prédio espelhado, aqueles prédios horrorosos, espelhados. Sim, ali. Foi uma das coisas que o picho, para mim, primeiro foi adversário. Porque se você faz, por exemplo, filmes de carro, se você faz no centro, pode ser Buenos Aires, pode ser Houston, pode ser, sabe, Madrid. Tem coisas que você não tá de teatro municipal, você não sabe se você tá em Paris, se você tá no cinema, digo, né? E, então, assim, quando tinha um lugar pichado, você fala: puta, essa locação não dá. Porque pode até estar descascada a parede, porque não pode estar pichado, que não vai passar, entendeu? Então passou a ser um obstáculo. E aí, essas coisas lá em cima, como é que esses caras põem o negócio lá em cima? Aí sobe que escala por fora o prédio. Aí eu fui ficando fascinado pelo tema, né? E hoje eu vejo a beleza do picho, que é uma coisa impressionante também. Sim. Eu acho bonito. Uma das coisas que eu percebi, além disso que o Fernando estava falando aqui, sobre essa questão de como você sente a cidade também, uma coisa que eu percebi foi como você usa a trilha de uma maneira assim a dar pra gente a sensação de que tem uma tensão no ar o tempo todo. E a sua filmagem corrobora com isso, assim, porque a trilha, com o jeito que você filma, a gente vai percebendo isso, que tem uma certa tensão ali, você fica, sabe, tem momentos ali que você tá vendo e sentindo aquilo. A primeira cena, logo quando eles estão no alto de um prédio e tudo mais, eu ficava assistindo assim, mas me segurando na cadeira, porque eu falei: meu, isso é muito perigoso, pelo amor de Deus. E aí eu queria saber como que foi pra você isso, porque você teve que fazer uma filmagem que soe muito natural, assim, e você falou dessa coisa de você não ter que falar o corta, pra você também não inibir eles. Sim. E somado a isso, tem a falta de luz, né? Então você tem toda essa pressão, né? De colocar ali, tem que ser uma coisa mais escura e tudo mais. Então eu queria saber de você, assim, como que foi isso, assim, essa ambientação ali, entendeu? Você mergulhando nesse universo pra trazer pra gente esse olhar. Eu até vi uma declaração sua falando que o Djavan, você falava pro Djavan: você eu sou seu quadro, né? Eu sou seu pincel, né? Ele pintou, o filme é o quadro, eu sou o pincel. Eu sou o pincel, pois é. Mas não é uma tarefa fácil ser o pincel de um universo, assim, que você também estava descobrindo, né? Sim.
Inclusive porque assim, Rafael, uma das coisas que eu queria, objetivos e conceito do filme, eu não quero nem elogiar, eu não quero pôr uma opinião minha. Uhum. Não quero elogiar, não quero atacar. Assim, como é esse mundo? Através até muito dos DVDs do Djan. Como é esse mundo? Eu vou contar essa história como eles são. Uhum. Tanto é que o roteiro, no começo, eu explicava muito como era a pichação. Até a Fátima falou, você está me explicando muito, eu quero ver acontecer, não quero ficar me explicando. Foi uma boa dica dela, até para colocar o roteiro no eixo. Mas foi, assim, essa combinação. Eu fui, ao longo do tempo, me preparando para filmar desse tamanho. Uhum. Pudesse ser rápido, que eu pudesse ter a câmera também de um tamanho, e fui experimentando vários tipos de câmera, e me adaptando para contar essa história. Quer dizer, não foi uma coisa que foi rápida, assim. Foi. Por exemplo, em publicidade, que eu brinquei com vocês, 5 câmeras na mão e uma ideia da cabeça, eu ia pipocando câmera. Uhum. Eu fazia uma, o Ted fazia outra, outro cara fazia, faz uma câmera dali, então, e foi indo. E eu achei que no Urubus eu ia também fazer assim. Então, no primeiro dia, eu também fiz câmera. No segundo, eu falei, não dá para fazer. Não vou fazer câmera, preciso me tentar aqui. Então, eu me auto-adaptei muito rápido, mas eu já vim me preparando, sabendo do que eu precisava. Uhum. Eu vim me preparando, filmando. Então, eu filmei com câmeras menores, filmei com menos luz, nos filmes que eu fazia. Uhum. Claro que sempre mantendo, porque assim, como é que eu consigo filmar mais rápido e menor, porque eu não tive financiamento do filme, né? É um tema que 98% da população odeia, né? Então, assim, ninguém quer atrelar a marca, ninguém quer atrelar o nome, ao longo dos anos eu falei, eu sou um cara antissocial, não sou um cara que vou almoçar com não sei o que. Não, falei, um jeito de fazer o filme, se eu me preparar tecnicamente que eu consiga filmar ele. E a ideia era assim, quando eu entrar na água, eu tenho que chegar do outro lado da margem, eu não posso parar no meio do filme. Uhum. Muitas vezes acontece isso com produções, e tem historicamente, né, de todos os tamanhos, em Hollywood, no Brasil, que o cara começa, aí dá errado, entendeu? Aí o navio já tá andando. Eu falei, se eu entrar na água, eu vou ter que chegar do outro lado. Então é que eu filmei em 21 dias. Pá, rápido. Uhum. Mas eu me preparei muito para isso, entendeu? Tecnicamente, mesmo, a equipe afinada, todo mundo afinado. A gente filmamos 16 anos juntos, né? Tudo quanto é tamanho. Caraca. E sempre me preparando para fazer um filme, Rafael. Que legal. Isso não é uma coisa que surgiu da moda. Não, eu me preparei para fazer. E foi... Veja, eu podia ter feito um filme de um casal, uma casa em Campos do Jordão. Você aluga uma casa por semana e faz o casal todo ali dentro, tranquilinho. Não, primeiro para trazer os caras pro filme. A minha aproximação com o Djan foi uma coisa cautelosa, com muita calma. Hoje, que eu posso te dizer, um dos grandes resultados do filme é uma amizade que ficou entre eu e ele, entendeu? Assim, porque assim a gente fez uma coisa que assim, a gente foi se afinando. O Djan é um cara tem uma narrativa muito boa, assim, de essência. Então ele ia me contando a cena, a primeira cena que o cara tira a chave de fenda e põe o cara no pescoço. Aquela cena era um cara fortão, assim, baixinho, Beto, né? Uhum. Com a pele bem, bem negra, assim. Ele falou, o Beto, tirou a chave de fenda, apontou pro cara. Ele me contou aquela cena, assim, muito. Eu imaginei muito clara a cena. Sim. A gente, ao longo dos anos, ele passava lá na produtora, a gente ficava conversando, né? Eu mostrava coisas que eu falava do roteiro. Então, assim, é um filme que eu consegui amadurecer muito bem. Tanto é que o Djan fala hoje, o Cláudio é um pichador sem lata. Ótima definição. Não, e para os meninos foi ótimo, Rafael, que no final, na última cena do filme, um insert que eu fiz, eles pichando o muro que eles atropelam no vermelho, filmamos assim 4 pessoas. Eu fui preso com eles, tinha uma voz de prisão, a polícia parou na rua. É mesmo? O cara parou. Eu aquele intuito, falei, eu quero sair com eles na rua, porque já tinha acabado o filme, precisava de uns inserts só. Assim, vamos sair lá, vocês vão pichando e eu vou captando. Porque eles fizeram um documentário finlandês chamado Os Pichadores, que até teve na mostra um tempo atrás. Eles fizeram dessa maneira, entendeu? Foram roubando cenas da ação real. Não, eu tenho uma produtora, quer dizer, tinha que, por exemplo, coisas que eu tinha que pôr cabo neles. Eles não queria pôr cabo de jeito nenhum. Nossa. Falei, vai ter que pôr cabo, porque se você cair e morre, você tá entendendo? Já era, né? Acabou tudo. Além de você morrer, porque muitas vezes assim, o que acontece se você cair no prédio? Só morre. Só, né? Só.
Então, assim, tinha uma precaução muito grande com esse tipo de coisa. E aí a gente falou, não, vamos fazer na frente da promotora, a gente pediu uma autorização pro dono do portão, depois a gente ia repintar o portão, aquela coisa toda. E o carro da polícia parou apagado, eu já imediatamente já entendi, peguei a autorização, ele não quis nem ver, falou todo mundo pra parede, vamos pra parede, e eu tentando argumentar com o cara, aí o intuito, né, da oportunidade da improvisação ali. Aí eles desligaram o carro e pararam na nossa frente. Eles ligaram o carro, ligaram o giroflex lá e pararam do nosso lado da rua. Por coincidência, o giroflex estava brilhando, rebatendo na cara dos dois meninos, do CLB e do Trinchas. Aí o Ted falou, liga a câmera. Eu falei, Ted, liga a câmera e roda, vamos captar mais uma ceninha, vai que usa essa cena. Né? Aquela coisa, filmar que nem pescar. Você joga a rede e puxa. Vem tudo que vem lata, vem peixe, depois você escolhe o que você conseguiu pescar. Sim. E aí o cara viu que a gente tava filmando. Aí ele falou, mas agora tá todo mundo preso, identidade, aí se enrolou. Aí ele falou que você precisava, para aquela autorização que o dono deu, precisaria ser registrado em cartório. Eu falei, eu filmo há 20 anos em São Paulo, eu nunca precisei de uma autorização para cartório. Mas assim, ele foi muito, e uma coisa que deu para sentir, um pouco da força da polícia. E os meninos falaram, se você não tivesse aqui com a Tina, consistência, eles viram que estavam filmando, já chegava com tapa na cara. Com certeza. Com certeza. Então, aí no final deu tudo certo, cara, foram embora. Eles ficaram muito pegados. Cláudio, você é primeira voz de prisão. Eu fiquei empolgado, também fui preso. Acabamos o filme assim, se abraçando. Autismo, né? A gente! Que legal. Vocês aqui, dá licença. Aqui, então toma. Que pariu, viado. Pô, muita lata, tio. Dá uma atenção, parça. Pô, muita lata. Eu nunca vi tanta lata junta, parça. Aí, parça, como você conseguiu essa caminhada? Ah, tá ligado, nós é da rua, né, cuzão? Nós dá um jeito, tio. Caralho. Aí, cachorro. O filme ele começou a ser idealizado, né, lá pra 2018. Opa, acho que caiu alguma coisa. Não, eu 2008. Eu conheci o Djavan antes da invasão da Bienal. Isso, antes da invasão, exatamente. Então, vamos pensar que o Brasil mudou muito de 2008 pra cá, né? Sobretudo no cenário cultural, que teve diversas reviravoltas e diversas situações de tensionamento. Sobretudo quando a gente pensa que, alguns anos atrás, nós tivemos uma estátua do Borba Gato sendo incendiado como uma forma de protesto, uma forma de se questionar a validade desse tipo de monumento, né? O que você acha que esse filme, que foi idealizado 16 anos atrás, que foi começado a ser estruturado há 16 anos atrás, como que esse filme dialoga com todo esse trajeto cultural que a gente passou, que a gente ainda vem passando e tentando recuperar, sobretudo nos últimos anos? Não, inclusive o seguinte, esse momento maravilhoso que a gente está vivendo, uma guerra contra a Europa, contra os padrões europeus que estão vindo. Sim. Né? O branco, a Igreja Católica, né? A religião toda. A gente está vivendo a superioridade, né? Contra os padrões europeus. Não tinha, em 2008 não estava na caminho, mas não estava tão. Eu falava que ia fazer um filme de picho, e no começo o filme se chamava Vômito, porque eu acho que o picho ele é isso, né? Você vomita o ódio, é um pouco isso, aquele ódio de ser invisível. O picho é a externalização, é a resposta, Sim. A resposta da sociedade diante da opressão dela sofrida. Sim, exatamente. Você veja que eu não sei se os dados estão certos, tá? Mas eu vi no documentário, então aí é culpa do documentário, só vou reproduzir. Em 1888, quando teve a abolição da escravatura, a elite ficou tão revoltada com aquela coisa, que eles resolveram fazer um código penal. Aí teve a proclamação da República, primeiro código penal da República, 1890, que priorizava a posse, né? Quem tinha a posse, né? O patrimônio. Quem tinha o patrimônio? Os ricos. Aí fiquei pensando, o bicho já atingiu o primeiro Código Penal lá atrás, porque o bicho atinge o quê, de fato? Ele atinge o patrimônio. Exato. Ele atinge o teu muro, ele atinge, sabe? Eu fiz uma ligação, eu não sei se esses dados estão corretos, tá? Mas eu só tive esse raciocínio vendo esses dados. Falei, o bicho está atingindo o primeiro Código Penal, que já era contra os negros, né? Por vadiagem, né? Libertou e pôs todo mundo na rua, e aí ninguém deu condição nenhuma, né? E resultou no que a gente vê hoje em dia aqui. Então, eu acho que a pichação, naquela época, não tinha tanto essa inclusão, assim, sabe? E foi difícil, até dos meus pares, né?
Você vai fazer um filme sobre pichador? Tá louco? E o muito engraçado é o seguinte, o Rafael e o Fernando, que depois do filme pronto, eu entendi muito minha ligação com o picho, que é muito mais forte do que isso. Por que eu tô fazendo esse filme, sabe? Porque, assim, é um sacrifício enorme, né? Você constrói uma montanha para depois escalar ela, né? Porque assim, eu quero fazer um filme sobre pichação, depois tudo pronto, eu tenho que escalar ela inteira, tenho que fazer isso, tenho que fazer acontecer. E aí eu fui me entendendo um pouco o que o filme me deu de volta, né? Diz assim uma das frases, uma das letras, lindas letras do Nocivo Chaumont, que está no final do filme, que diz assim: olá, invasão da avenida, brincando com a morte, escrevendo o ódio da vida. Eu, nos meus 24 anos, 23 a 25, eu perdi os meus 7, 8 amigos diretos. Assim. Não juntos, eles foram morrendo, coincidentemente, todos de acidente de carro, lá em Curitiba. Um morreu indo para Florianópolis, outro morreu no interior do Paraná, foram morrendo, assim. Quando você tem 22, 23, 24... os teus amigos são, né, os amigos do picho, porque o picho, eles têm, a maioria não tem pai, só tem a mãe, e eles são, a família deles são os amigos. Então aquela perda pra mim foi uma perda que depois eu fui descobrir lá, agora, na frente, depois eu vi o filme e falei, nossa, essa é uma ligação muito forte, a morte, a perda dos amigos, sabe? E que não era uma coisa consciente, assim, eu não fiz o filme pensando nisso, a minha ligação era essa, mas eu acabei me ligando a eles, entendeu? Assim, de ter muito a ver comigo, o que aconteceu na minha vida, né? Porque morre muito, né? Cai. Morre. E, né? A gente sabe bem como é que é a juventude se passar dos 27, principalmente uma juventude negra e da periferia. Passou dos 27, você tá bem. Né? Quando o Brown já falava isso, né? 27 anos contrariando as estatísticas. Essas estatísticas. Então isso também, essa brincar com a morte, entendeu? A morte está muito presente. Fez parte da minha juventude a morte, entendeu? Então, são as coisas que o filme te mostra depois. São coisas agradáveis, né? Uma coisa que me chamou a atenção também foi, pegando um pouco desse recorte que você tá falando sobre a morte e tal, esse lance do ódio, né? Tem um momento que um personagem fala isso, né? A personagem lá, Valéria, fala que isso daqui é arte. Falando, isso daí não é arte, isso daí é ódio, é revolta. Mas a gente percebe que como a sensação que eu tive assistindo o Urubus, que ele é um filme muito imersivo, assim. A hora que você senta pra assistir ele, você começa a fazer parte dessa família, né? E você faz parte desses amigos, assim. Eu acho que isso é atribuído muito a essa maneira como você filmou, com a câmera na mão, porque, né, é assim. Então a gente não fica com aquela coisa muito contemplativa e tal, a gente tá com eles ali. Mas outra coisa que eu acho interessante é que você comentou que você não queria colocar muito a opinião e tudo mais, mas não deixa de ser um filme que ele transborda essa visão, né, dos pichadores e tudo mais, porque uma das coisas que dá pra gente sentir é justamente como esses garotos, eles tentam trazer a cidade um pouco mais próxima para eles, porque afinal de contas eles são expurgados da cidade o tempo todo, né? Seja pela força policial, seja pela relação ali social que é estabelecida, pela cor da pele, pelo racismo estrutural e tal. E quando eles demonstram essa expressão do picho e tudo mais, é quase como se eles estivessem marcando que, eu estou aqui, é um grito para a sociedade de que eu estou aqui, eu preciso ser visto, eu preciso ser cuidado, eu preciso ser tratado e tal. Então o filme ele te coloca meio que imerso nisso, assim, isso eu achei muito bacana. Inclusive você faz uma brincadeira ali também, trazendo algumas reportagens, né, da televisão e tal, os repórteres falando e tal, e é até chocante em alguns momentos quando você tem esses recortes da televisão ali, porque a linguagem é uma linguagem toda coxinha, uma comunicação toda certinha e tal, e eles são tão orgânicos, são tão conectados entre eles, né, a maneira de falar. Você teve essa sensação, se você quis também fazer isso na hora que vocês estavam escrevendo o roteiro, você sentiu essa necessidade de trazer essa dualidade, assim, para justamente provocar o pensamento crítico, né, ao redor da pichação e tudo mais? Eu acho que isso é um pouco inconsciente, entendeu? Aí, de novo, as coisas depois do filme pronto, eu vi uma mesa de diretores daquele Joey Wright. Tá. Ele disse assim, quando você faz um filme, o filme é a única maneira que eu me permito ser revelado. Falei, opa,
Quer dizer, tem muito ali do que eu tenho dentro, que não é uma coisa consciente. Muitas coisas veio da edição, veio, mas não é uma coisa que tá muito, sabe? É muito mais do sentimento do que do pensamento. Então, talvez tenha a minha interpretação, não de que lado levar a história, não vilanizar ou glamourizar, mas a minha interpretação dessa coisa, que isso tudo acaba na política, né? De mostrar isso tudo que você falou. Aliás, você é um excelente espectador, você pegou coisas que você está me ensinando sobre o filme agora. Muito legal ouvir vocês, assim, né? Tá sendo um prazer enorme ouvir vocês comentando, porque não estão muito claras para mim esse tipo de coisa, sabe? Assim, elas são coisas de sentimento. Sentimento na hora de cortar a cena, sentimento na hora de filmar, sabe? Tem uma coisa intuitiva, né? É, intuitiva, exatamente. Eu acho muito que o cinema, e sobretudo a arte, mas sobretudo o cinema, ele tem uma coisa que eu acho que ele é um elemento vivo. Assim, ele vai se complexificando conforme nossas relações também. Por exemplo, eu tenho uma relação com o cinema e uma relação de sociedade diferente de você, diferente do Rafa, diferente do meu colega de trabalho, porque as nossas vivências vão moldando a forma como nós enxergamos esse filme. Por exemplo, eu vejo esse filme, de verdade, eu não vejo ele sobre um filme sobre picho, eu vejo um filme sobre crônicas do cotidiano periférico, que é o cotidiano do qual eu me insiro. E as relações humanas, né? E as relações humanas. Então a gente tem ali guerra de facções, eu convivo com isso, assaltos, tráfico, a gente tem ali a transgressão estética da arte, que é algo que me atrai demais. Então o picho, ele tá permeando toda a obra, mas eu consigo enxergar muito mais complexidades, para além de dizer se o picho é certo, se não é certo, se é errado, se não é errado, se é crime, se não é crime. Né? Até porque pro pichador tá cagando, o pichador não quer saber se aquilo é arte ou se aquilo não é. Exatamente. Até porque eu acho que, na verdade, pensando bem, eu acho que, na verdade, o picho, ele é uma anti-arte. Ele é a contestação, é a transgressão dessa arte, né? Tanto que tem um momento, agora, me perdoe se eu tô confundindo se eu fiz isso no filme ou se eu vi no documentário, o documentário de 2010, acho que é Picho. Não. O Picho do João Weiner, sim. Acho que é o Picho. Que ele fala assim, tem um momento que ele fala, se o picho fosse legalizado, deixaríamos de fazer. Porque aí seria grafite. A base é a transgressão. A base é a transgressão. É essa a parada. A base é ser transgressor. Se o picho fosse legalizado, não existiria picho. Não, e que sempre foi o meu medo. Porque, assim, faz parte da transgressão. Então, vamos filmar na Bienal. Eu tenho a locação, tem que filmar durante a madrugada, entra às 6 da tarde, sai às 6 da manhã. Aquilo pintado. Você tem um lugar onde exatamente foi a invasão e onde eu vou fazer a cena. Reunir todo mundo e dizer, meus amores, pelo amor de Deus, vocês não vão pichar a Bienal inteira hoje. Eu vou ter que pintar isso aqui e sair daqui às 6 horas da manhã. Não, Claudião, estamos com você. Eu tinha um medo, porque assim, é a essência da transgressão. Eu já filmei com o leão. Se um leão me morder, faz parte do leão. Você tá entendendo? Então, assim, faz parte da natureza deles isso. O seu desafio foi justamente encontrar beleza nisso que é visto como feio, né, Cláudio? Sim. Diz que o filme tem essa certa poesia, né? Exatamente. Muito legal. E o filme ele estreou em Berlim, né? No Festival de Berlim. Não foi pra Berlim. Ele não foi pra Berlim? O filme, ele é um pichador como filme também. Ele foi inscrito em festivais pelo Film Freeway. Eles têm que fazer esse cara em festival. Entrei aqui no computador, Film Festival. Não tem que chamar ninguém de curadoria, não sabia nada. Eu achei que se bastasse eu fazer o filme, que é um sacrifício enorme, você ter um filme pronto, isso bastasse, mas não basta. Você tem que ter, não sei, os agents, você tem que ter o que, você tem que ter... Você tá entendendo? Assim, tá. E aonde ele entrou, ele foi por si só. Legal. O cara pegou lá a inscrição lá no Vimeo, abriu o link, viu e foi. E aí, Edu? E aí, velhinho? Sai, irmãozinho. Sai aí, velho. E aí, irmão? E aí, Marcelo? E aí, dona Graça? Pode chamar o Edu pra mim, por favor? Não, ele não tá. Ele foi pra onde? Ele não tá. Ô, Marcelo, vamos fazer o seguinte, esquece o Eduardo, tá bom? Esquece. Esquece o Eduardo, tá bom? Mas como assim, tia? Dá licença. Você viveu em Los Angeles, tudo. Você sente diferença entre o picho que é feito aqui no Brasil e o picho que é feito fora do Brasil? Existe uma diferença ou você não chegou a tentar isso? Não, sim. Assim, primeiro que a pichação é uma coisa muito paulistana. Legal. Ele é muito feito aqui.
pode ter influência do grafite, pode ter influência das capas de heavy metal, mas ele se transformou. O Djavan poderia falar melhor isso. Essa letra mais arredondada é lá da ZL. Não, lá na ZO é mais reto. Tem as diferenças. E é uma coisa genuína, não foi copiado de alguma revista, não foi uma coisa que foi se criando aqui. Isso é outra coisa que me chamou muita atenção. Eu estou contando uma coisa totalmente local, de uma maneira totalmente global, né? Sim. Porque para mim o cinema, apesar de todo o dinheiro envolvido, tudo, ele é muito mais a busca pela alma humana do que qualquer outra coisa. No final dos tempos, nos últimos tempos, ele, né, claro, com o mercado, né, ele vem, né, de décadas se desvirtuando, mas a essência do cinema é você ir lá tentar se entender como ser humano, entendeu? Eu acho que muito os filmes foram perdendo isso. Sim. Mas assim, ela é para mim, e outra coisa que eu descobri também, eu gosto muito do drama, entendeu? Por isso eu uso de óperas, eu gosto da tragédia, assim. E quando o primeiro papel que eu disse, porque eu comprei do Djavan um papel. Pô, deixa eu comprar a tua história, né? Assim, voltando para a indústria, né? Comprar a tua história, né? Aí você vai escrever, a gente vai... já tinha esse drama ali. Eu já tinha ali o drama que eu buscava. Cláudio, mas isso que você estava falando sobre... você faz um comentário sobre transgressão, depois essa parte da indústria e tal. Tem um quê, não sei se isso foi pensado na hora que vocês estavam fazendo o roteiro ou durante as filmagens e tal, que é o filme ser usado, e aí vou até te parafrasear aqui, porque o filme acaba sendo a própria pichação, né? Porque o filme, ele tem momentos que ele tem esse tom irônico, justamente quando você usa de música clássica, que é uma coisa super, né, erudita e chique e tal, e aí você tá mostrando justamente a pichação. Então é um contraponto a essa questão da arte também, né? Porque tem momentos ali que você olha para aquilo e fala, nossa, essa música clássica com essa cena aqui dá uma provocada, assim, que é essa coisa meio de transgressão mesmo. Isso foi também, assim, pensado pra provocar? Tem um personagem que fala cuspir no bolo dos boys, né? Achei isso. Isso é muito... Essa frase que o Djavan falou, essa frase tem que estar no roteiro. Você sabe o que é cuspir o bolo da festa, vai lá dar um... É uma né? É um óbvio, né? Ótimo. Mas assim, não é uma coisa... Não foi uma coisa pensada também... É claro que você... O que é uma ópera? É o que você mais produz, né? De nobre ser humano. Tô voltando para a Europa, né? Aquela coisa linda, né? Os estilos. E a pichação é aquela coisa feia, crua, fosca, preto. Então esse contraponto é uma coisa que me chamava a atenção. Agora, tem uma curiosidade que eu digo que vou contar para vocês, que é uma curiosidade, por exemplo, de quanto o instinto e de quantas coisas que não são pensadas e são sentidas, e muitas vezes você é só um instrumento para aquilo. Eu estava num podcast assim lá na Inglaterra, em Manchester, e uma das atrizes perguntou, falando justamente sobre o blues, falou, eu achei tão interessante aquela ópera do final que você colocou, e eu fui perguntar para o meu pai, que é um especialista em óperas, o que ele realmente dizia aquele pedaço daquela ópera. Aí ele me contou que esse pedaço que você usou no filme conta a história de um pintor que está no topo de uma igreja esperando para ser pisado, e ele canta para sua amada. Cara, eu falei, você tá de sacanagem. Ela falou, é isso, você não sabia? Eu falei, não. Caraca. Não sabia, inclusive foi ter... Porque assim, eu já tinha feito deixado uma série ao longo dos tempos, acho que desde a Árvore da Vida. Falei, isso aqui fica legal, eu vim pondo... Essa foi a terceira ópera que eu peguei. Peguei uma, a terceira eu peguei e falei, nossa, essa ficou muito boa. Foi assim, muito rápido pra dar certo, entendeu? E a história, né, eu uso ela justamente no topo de um prédio que tem um pichador que é um pintor, de uma certa forma, né, que estava brigado com a amada. Então, assim, como é que isso, né? Que sensacional. Você viu lá no documentário como é que as runas, né, das primeiras escritas, chegou aqui em São Paulo, né? Porque o picho são runas, né? Como é que essa ligação é feita, né? A gente não explica. E tem a coisa do próprio picho por si só esteticamente, né? De quando se passa ali o spray, enfim, que essa coisa, né, ele fica meio derretendo, então ele não tem uma estética, tipo, toda certinha. É bem acabada, né? Bem acabada, e isso é muito, muito legal também, porque
traz todo esse simbolismo também, né? Que é carregado desse simbolismo. Deixa eu te perguntar uma outra coisa, Cláudio, sobre aí os atores. A gente falou um pouco sobre essa preparação que foi feita, mas a gente tem a Bela Camero, né? Que é uma atriz que já fez várias obras e tal, já participou de vários filmes. E ela faz um papel aqui que ela é a personagem feminina que tá no filme e tudo mais. E ela é meio que um símbolo ali de curiosidade. Ela carrega com ela uma curiosidade acadêmica, né? Ela acaba sendo também esse símbolo do branco elitizado, né, que tá até de uma certa forma afastado da realidade mundana, vamos dizer assim, né, do dia a dia, do cotidiano, da periferia e tudo mais, e ela se vê meio que atraída e seduzida por todo aquele ambiente, e lógico, né, você tem uma atriz super talentosa ali, esse trabalho dela de ser meio que um contraponto também em meio a essa galera que é a família ali, traz também um pouco desse simbolismo do olhar do próprio público para quem você está apresentando esse filme também? Então, vou dar uma elogiada na Bela. Quando eu montei aquela cena que o reitor traz a representante da Bienal de Berlim para convidar eles, porque isso aconteceu, realmente veio alguém para cá que não sabe como achar, e foi através de uma repórter da Folha de São Paulo que acharam o Djan. Ela fala assim, mas você é um deles? Você vê que só o olhar dela, ela diz um leve não, isso é um presente pro diretor, porque é muito pouco, você conta tudo, né? Eu posso dominar várias coisas, né, como diretor, a luz, a câmera, mas isso não tem como se entrar dentro, ou o ator tem ou não tem. Falei, Bela, você assim é um presente. Isso, por exemplo, em 2008, se eu tivesse filmado em 2008, não teria, porque até o final, até os últimos drafts do roteiro, ela era uma pichadora. Foi, aconteceu na Bienal e tudo. O Djan, no final, ele falou, não pode ser uma pichadora. Mas foi assim nos últimos momentos, quase meses para filmar. Um mês, pouco tempo para filmar. A gente tem recebido muito acesso de estudantes que vão fazer TCC sobre a pichação. Isso está acontecendo muito, inclusive envolvimento, casamento já deu. Ele falou, vamos transformar ela. E aí a Mercedes, que foi a roteirista desde o início, porque a Mercedes foi uma pessoa que pegou as 96 páginas que o Djan escreveu sobre a vida dele desde pequeno e foi formatando como roteiro. 2008, 2009, por aí que a gente começou. E aí a Mercedes entrou bem nesse universo dela, assim, pô. E a gente daí nasceu a Valéria. Entendi. Como a Fátima estava já preparando Marighella, e eu esperei, porque eu queria muito que a Fátima fizesse, foi muito importante para uma decisão perfeita. Eu aproveitei alguns castes do Marighella, até a mãe dele, a Ana Bozo, que é... Sim. Eu aproveitei do Marighella. Que legal. Conhecidos pela Fátima. Inclusive, um dos e-mails mais lindos que eu recebi sobre o filme foi do Wagner Moura. Que demais. Os nossos filmes são primos. O meu é o pichador. Você já é o primo mais rico da Bahia, né? Foi pra Bahia, se deu super bem. O filme é um pichador aqui de São Paulo, entendeu? Então ele mandou um e-mail lindo pra mim, assim, até liberou pra poder usar as frases dele no trailer, essas coisas todas, foi assim, genial. Mas ele tem esse parentesco, essa ligação através da Fátima. E a Bela, ela entrou muito, entendeu? Porque ela foi no ponte com eles, ela realmente se entendeu com o Gustavo, sabe assim, eles tiveram uma relação fortíssima, assim, tanto é que você vê ali, é verdade o que você vê, e ela se dedicou muito, assim, em conhecer, teve brigas no meio também, um relacionamento completo, assim, foi. Como qualquer um, né? Eu só fiquei um pouco incomodado no começo pelo sotaque dela ser carioca, porque entendeu? Eu queria que fosse tudo São Paulo. Até coloquei lá, sério, eu sou de Brasília. É verdade, ele é de Brasília. Pra me satisfazer um pouquinho. Porque eu adorei a Bela desde o começo, assim, mas ela se dedicou muito. Esse filme agora ele vai estrear agora, então provavelmente eu acredito que vai se reacender o debate, né, sobre o picho. Você acha que de alguma forma você teme algum tipo de represália sobre isso? Ou você não tem você não tem qualquer preocupação quanto a isso? Não. Vai esperar, né? Eu queria muito que, como chama, as pessoas do outro lado do rio conseguissem entender, né, que ali as pessoas são, né, são pessoas, têm mães, são filhos, entendeu? Muito do que a gente veio, né, dos últimos anos aí, bandido bom, bandido morto, sabe, aquela coisa assim, muito foi perdendo a humanidade, né?
entendeu? Que as pessoas pudessem... E uma outra coisa muito legal que aconteceu também, que as pessoas da rua se identificaram com o filme. Total. Né? Quem é da rua, tem grafiteiro, tem pistoleiros, os caras assim... Eu já recebi vários, assim, as pessoas... O Djan fez umas apresentações também, ele falou, os caras estão felizes de se verem, né? De uma maneira não manipulada, de uma maneira... Eu tinha muito medo, entendeu? De dar uma errada, assim. Tanto é que foi muito legal, isso que responde também um pouco a pergunta de por que não são atores, né? Porque assim, o cara falou, não é assim que a gente põe a tinta. A gente põe, então põe a tinta assim, sabe? Eu fui filmando muito, muito fiel. O CLB, que faz o CLB, tá ainda. Na época ele estava mais no auge das escaladas, ele representava o movimento que o Djan já foi na década, no começo dos 2000, assim, então ele foi me orientando muito, assim, de como era mesmo. Isso a gente não fazia, entendeu? Eu falei, então não faz, sabe? Eu precisava dessa curadoria, dessa orientação durante a filmagem mesmo. Pequenas coisas, sabe? Pequenas coisas. Valéria. Oi. O professor Euclides pediu pra você esperar aqui que ele quer falar com você. Reitor? É. Espera só um pouquinho, tá? Essa humanização que você falou, eu acho que a gente consegue sentir, assim, é palpável no filme, sabe? Ela é muito... A gente sente mesmo. E eu acho que tem algumas coisas que o filme deixa pra gente realmente ficar pensando, assim. É lógico, a gente não vai nem ficar dando spoiler aqui, porque é um convite realmente para as pessoas irem ao cinema e verem esse filme, mas tem algumas coisas que eu acho interessante só das pessoas captarem esse, porque às vezes tem um subtexto, e até como o próprio Cláudio já falou, que tá intrínseco ali, que vem, que às vezes a gente não percebe na hora, né? Tem um momento em que tem essa personagem alemã e tal falando, e por exemplo, ela tem um momento que logo que ela faz a pergunta pra Valéria, a Valéria meio que confirma sem confirmar, né? Esse olhar que o Cláudio bem descreveu pra gente, e essa representante alemã, ela fala original, né? E eu achei tão simbólico porque o professor que tá do lado não traduz isso. Ele pula essa parte do original. E a Bela olha pra representante e ela entende o original. E eu acho isso tão representativo no sentido de que é quase como um olhar de fora olhasse para essa coisa que é uma essência brasileira, esse grito de expressão e tudo mais, e que às vezes você precisa de um olhar de fora para entender o que se passa aqui dentro, né? Porque às vezes o nosso meio acadêmico, a galera que estuda arte e tal, olha para isso e não vê como arte. Eles só veem como uma coisa tipo violenta e tal. E isso a gente vê também nos recortes ali, quando aparece aquelas reportagens de TV e tudo mais. E eu acho isso muito legal da gente observar, que é isso. Tem uma coisa de essência nossa, mas que se a gente parar para se debruçar num filme como esse do Urubus, a gente vai vendo que, cara, tem tanta coisa ainda pra gente entender. Não é só o picho pelo picho, né? Não é só o cara vai lá e escreve na parede e pronto. Existe uma questão de expressão, de exposição, de querer, de ser visto e de se fazer ver. E isso é muito simbólico, assim. Até porque o picho não cai do céu, né? Existe uma motivação, né? Existe um reconhecimento, uma motivação de reconhecimento social. Existe também, acho que não dá pra gente ignorar que existe a questão do escapismo. Acho que no documentário fala sobre isso, mas no filme a gente tem muito essa coisa é uma diversão também, né? A adrenalina e também o protesto, óbvio. Sim. O Rafael, no meu próximo filme eu quero que você veja, porque você faz uma análise tão profunda e tão essencial, né? Eu quero te dar os parabéns. Você e o Fernando, você é excepcional. E tem uma coisa embutida nisso aí, nessa cena aí, que é, segundo a linguagem dos pichadores, o paga-lanche, né? A nossa colonização perante a Europa. Porque pro reitor, ela ia ser expulsa. Exato. Ele só não expulsou porque veio uma alemã da Bienal de Berlim, que todos os alunos de arte gostariam de estar algum dia. É um nosso complexo de inferioridade. Exatamente. Embutido ali. Quer dizer, ele ia expulsar ela. Ele já estava puto com ela.
Quer dizer, o cara invadiu lá, fez confusão na faculdade, não, essa aluna não... Então, assim, tem também isso embutido, né? Quer dizer, que ela disse, quer dizer, quando precisa vir alguém de fora para dizer que é bom. Exato. Um dia a gente passa e vê, sabe? Então, nessa cena tá embutido isso também. Isso de fato aconteceu, porque veio uma alemã para cá, atrás deles. É mesmo, foram eles que vieram, então. Foram eles que vieram, e através de uma jornalista, aí o Djan pode contar melhor, através de uma jornalista da Folha de São Paulo, da Ilustrada, que fez a ponte, que já conhecia o Djan e ligou os dois. Que sensacional. Aí eles foram para Berlim e picharam a igreja de Berlim. E saiu na primeira página da Folha de São Paulo. Olha só. É a transgressão. É a transgressão, exatamente. E até eu acho interessante porque o Fer trouxe aqui pra gente justamente essa questão de como você fez, né? Você foi fazendo o filme ao longo dos anos. E aí tem outro momento do filme que me chama a atenção, que é uma cena logo pós Bienal, em que eles se reúnem embaixo ali de um viaduto, enfim. E aí um dos personagens vira ali pra todos e falam assim: isso aqui é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é isso, é arte e tal. E ele fala isso. E eu achei isso tão simbólico também do filme estar saindo nesse momento em que a gente tá numa discussão, né, direta agora, falando sobre liberdade, o que é a liberdade de expressão. E eu achei isso tão sensacional de sair isso da boca de um pichador, porque a expressão que ele tá falando ali é uma expressão que vem justamente de algo que é reprimido o tempo todo. E aí quando ele fala de liberdade de expressão, ele tá pegando no cerne mesmo de você falar, de você ter a liberdade de se expressar vinda de um povo que é constantemente reprimido e que tá tentando ser visto novamente. Então isso é muito legal e acaba sendo uma coisa muito contemporânea também. É sensacional. E o não sempre, né? Você não pode estudar, você não pode ter um plano de saúde, você não pode ter alguém, você não pode... não desde pequeno. Sensacional. Cláudio, só uma última pergunta. Fer, você quer fazer uma última? Não, pode encerrar, pode ir lá. Então, a última pergunta, Cláudio, que eu ia te fazer é: e você, pichou, Cláudio? Você acredita que não? Não, você não, pô, Cláudio. Só com a câmera. Mas não pediu lá pro pessoal, de repente, numa parede da sua casa, de repente? Não. Acho que eu não tenho essa competência. Você tem que acertar no espaço certinho, né? Senão você começa a palavra, aí você vê que não tem mais espaço, você vai comprimindo a palavra. Não vou estragar a parede. Não, uma vez eu tava conversando com um amigo meu, e aí ele... Essas conversas pataquadas que a gente ouve de muita gente, e aí uma pessoa foi e falou: por que você não vai puxar a sua casa? Aí o cara respondeu: bom, o fato de você estar pedindo pra puxar a minha casa já mostra que você não entende a função do picho, né? Sim, pichar a própria casa não faz o menor sentido. Sim, exatamente. Exatamente, pois é. Exatamente isso. Exatamente. Cláudio, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, muito obrigado pela discussão, por tanta história também. Tenho certeza que tem muito mais história por trás aí. Espero que a gente possa ver esse filme sendo muito visto e que a gente possa voltar com essa discussão, não só sobre a discussão sobre arte e tudo mais, mas que a gente possa voltar com a discussão justamente sobre todo esse significado, né, que você carrega. Então, parabéns pelo filme, parabéns pelo trabalho, pelas horas gastas nesse trabalho, na edição, na pré e tudo mais. E eu só posso te desejar muito sucesso. Fiquei muito feliz de ver que você estreou no cinema com um longa desse, e já tô aqui colocando no meu caderninho aqui que eu quero ver mais longas de Cláudio aí. Então vou contar uma coisa só rapidinho assim. A gente falou muito do Scorsese, né? Sim. Hoje temos um manager em comum. Olha, agora sim, hein? Fernando gostou, né? O sorrisão aqui foi longe. Rapaz. É muito amor pelo cinema. Muito amor pelo cinema, pois é. Eu que, na verdade, tenho que agradecer vocês, porque vocês me contaram coisas do filme muito, muito fascinantes mesmo, que eu ainda vou ter que digerir. Então,
Assim, Rafael, Fer, assim, eu que agradeço muito vocês. Eu conversaria com vocês, mas assim, esse final de semana inteiro, sabe? Assim, eu quero rever, eu quero ver esse filme no cinema, tá? Ver no cinema. Eu quero rever no cinema, que eu quero. Isso, tem uma outra percepção. Sabe? Ele tem um ritmo de sala grande, sabe? Isso é uma coisa pensada. Não é uma coisa de streaming, que você tem que acontecer rápido. Não, ele vai, e aí ele vai lá na frente, ele vai mesmo. Eu quero muito rever essa cena de abertura no cinema. Eu tenho certeza que o impacto vai ser muito maior. Pô, depois você me diz. Eu vou ver também. Nossa, sem dúvida. Sensacional. Cláudio, obrigado novamente. Foi incrível. Obrigado por vocês, assim. Então, um enorme prazer e agradabilíssimo. Que bom. Nós agradecemos. E, gente, assim, né, só pra deixar bem reforçado aqui, você que ouviu essa entrevista inteira aqui, esse bate-papo que a gente acabou de ter aqui com o Cláudio. Bom, o filme Urubus, né, que a gente tanto falou aqui, é um longa-metragem que vai estrear aí nos cinemas brasileiros no dia 1 de junho, tá? Com distribuição da O2 Play. E tem muita coisa pra ser vista nesse filme, né? Já deu pra perceber através aqui desse papo que tem muitas camadas que a gente pode discutir, né, desse filme. Além do Cláudio, que nos deu a honra aqui de bater esse papo, vale destacar que o filme ainda tem a produção da Júlia Tavares e do próprio Cláudio, né? A produção é da Tina Ponte, a fotografia é do Ted Abel, a direção de arte é da Larissa Cambaúva e do Paulo Ribeiro. A gente tem a parte de som, que é excelente também do filme, que é do Silvio Piesco. A preparação de elenco foi justamente da Fátima Toledo, que a gente também tanto falou aqui. O figurino é da Kátia Jimenez. A maquiagem é do próprio Cláudio e do Marcelo Cavalieri. E é isso, né? O filme realmente merece muito ser visto. Por isso fique atento, vai atrás assistir Urubus. E a gente continua aqui, tá? Eu e o Fer vamos agora pro Plano Detalhe. A gente vai trazer aquelas dicas para vocês. Mas já de novo gostaria de agradecer aqui a presença do Cláudio, que foi sensacional esse papo. Espero que vocês também aí tenham aproveitado cada minuto aqui dessa entrevista, porque não é todo dia que a gente consegue falar com o diretor de cinema, né, gente? Então é isso, né? É muito bom. No detalhe da semana, aquele momento onde a gente dá dicas para vocês aí, para que vocês aproveitem melhor a semana de vocês, né? Afinal de contas, já tem aí uma tarefa que vai ser para 1º de junho, que é ir atrás de Urubus. Esse filme sensacional, mas já fica de olho, já vai acompanhando, vai vendo trailer, teaser. É até um jeito de fomentar o cinema nacional, né, Fer? Então, com certeza. Acho que a gente vive um momento assim de que o cinema nacional tá, digamos, não digo uma retomada, mas tá voltando a respirar, né? Voltando a respirar, então, exatamente. Então eu acho que agora é o momento de a gente tentar ver o máximo possível, pegar e assim, são filmes que ficaram muito tempo em produção, estão chegando agora. Sim. Então eu acho que vale muito a pena um esforço, assim. A gente sabe que de pegar um filme, sei lá, um filme da Marvel, você vai ver são 10 sessões por bairro, sabe? Exato. A gente sabe que é um pouco mais difícil, mas a gente precisa fazer um esforcinho a mais para poder encontrar esses filmes. Exatamente. É isso, vamos fazer um esforço, assistir esse filme que merece ser visto por tudo que ele representa, né? Depois desse papo aqui com o Cláudio, vocês já viram. E Fer, para além do filme, que mais que você trouxe aí pra gente de plano detalhe pra galera fazer aí durante a semana? O que tem de bom? A gente ficou falando muito sobre essa questão do picho, sobre essa questão da anti-arte, a gente falou sobre essa questão do protesto, e aí eu até ia dar uma outra dica, mas não tá porque na hora assim, me vem assim uma coisa que eu ouvi, ela não é tão atual, ela é um álbum do ano passado, é um disco do Rashid, que é um rapper paulista, que legal. Eu sou fã declarado do Rashid. O nome do álbum é Movimento Rápido dos Olhos. O que eu acho legal nesse álbum é que ele tem um storytelling todo, então é uma invasão de umas terras no Japão feudal. Uhum. E aí ele vai contando a história de uma invasão, de como como que aquela população se organiza para lutar contra aquela invasão. E aí o álbum ele vai contando essa história, então tem trechos falados. Se você for ouvir no YouTube, você vai ver as imagens, né?
Tem um quadrinho lá que vai contando essa história, bem legal. Mas o que me pega mesmo, o que me pega legal, é a última, acho que a última faixa, ou a última penúltima, que é uma música chamada Linha de Frente, que é uma música que ele canta com Dom L. E aí tem um trecho dessa música que fala assim, ó, quer ver? Publicitários confundindo música e marketing em nome deles. Cansado de bots, cansado de blogs. E todo dia um bot amarra um favelado no poste. O máximo que rola é um protesto no trend. Mobilizem os bilionários, não querem cops no mercado. Racistas. Eles vendiam corpos no mercado. Agora dizem quererem corpos diversificados em postos de mercados. Mas são os donos do mercado que escravizaram os corpos, que fizeram deles bilionários. Mano do céu. Meu Deus, cara. Cara, Linha de Frente é um bagulho absurdo, assim. O álbum todo é muito bom, mas Linha de Frente, pra mim, é um dos melhores raps, sei lá, dos últimos tempos, assim. Mas fácil. A música toda é muito boa. Dom L, assim, ele tem uma facilidade de rima. Conhecer o Dom L também é um bagulho muito louco. Mas assim, essa música eu recomendo demais. Se você conseguir acompanhar com o videozinho lá que eles colocaram no YouTube também vai dar uma sessão melhor. E assim, tentar ouvir o álbum inteiro. Isso é uma coisa que eu tenho tentado resgatar, que é ouvir álbuns inteiros, né? Eu sei que é difícil, a gente não tem esse tempo, a gente gosta de ouvir música rápido e tal, mas eu tenho me dado essa oportunidade de parar pra ouvir um álbum do começo ao fim, tentar entender o conceito, tentar entender uma história, mas um álbum que tem um conceito por trás, como esse álbum do Rashid. E aí, quando você consegue ouvir o álbum inteiro, dar atenção nas letras e tudo, e você chega nessa música Linha de Frente, você entende o que trouxe o Dom L, o Rashid até essa letra, cara, a música ela ganha um outro sentido. É animal. Essa letra aqui, cara, é animal. É um negócio mais absurdos, assim, que eu já ouvi. Esse trechinho aqui é só um trechinho, cara, mas a música, sobretudo essa parte que o Dom L canta, é porrada atrás de porrada. Eu recomendo demais. Eu acho que conversa muito com o tema que a gente conversou aqui, sobre essa coisa do questionar, do protesto, de você entender que a partir da organização a gente consegue impor mudanças na sociedade. Então esse álbum todo fala muito sobre essa coisa do movimento, da coisa de você se organizar em busca de uma melhor coletiva, né? Não é apenas uma luta individual, né? É uma luta meio coletiva, assim. Eu acho que esse álbum conversa muito com isso. Cara, que sensacional, Fer. Eu já até coloquei aqui pra eu poder ouvir, porque realmente esse trecho que você leu é porrada mesmo. Bom, pra fechar então o plano de detalhe, eu trouxe aqui, não é algo tão poderoso como o do Fer, mas é algo que vai te dar vai te dar entretenimento e você vai poder dar uma relaxada, que é o seguinte, tem um pouco a ver com o papo que a gente teve hoje sobre pichadores e tal, porque inclusive como o Cláudio falou, uma das coisas que deixou ele muito curioso, né, com esse universo dos pichadores e tal, é como que os caras subiam lá em cima para fazer essas pichações e como essa relação, né, de morte muito próxima ali envolve eles e tal. E eu sempre fiquei muito fascinado com essa galera que, sobe prédio, escala e tal. E aí eu descobri um reality show com o Jason Momoa, que tá na HBO, que se chama A Escalada. E é um reality show onde ele pega vários escaladores amadores, assim, e daí eles fazem uma competição, né, para quem chegar no final, finalmente vai ganhar lá um patrocínio, uma grana e tudo mais. E eu fico muito impressionado como essa galera consegue escalar. Eles escalam os lugares inacreditáveis, né? É muito bizarro. Tem uma prova que tem uma rocha enorme com umas ranhuras assim, cara, e a menina vai lá e consegue se agarrar naquilo, assim, com a pontinha do dedo, ela carrega o corpo inteiro dela, assim. É muito louco. Eu assisti esse reality, assim, tipo, super empolgado, porque eu adoro uns lugares maravilhosos, paradisíacos, que eles vão lá pra fazer a competição. E agora eu tenho uma meta na vida, Fer, que eu preciso ter condicionamento físico suficiente pra eu conseguir, no mínimo, sustentar o meu corpo. Caraca, com os braços. Eu tô nessa também, viu? Porque o que eu me machuquei o ano passado, velho, esse ano eu falei, não, eu vou me cuidar porque tá difícil, viu? Não, assim, Fer, não precisa também, assim, a meta é a seguinte, Fer, se eu cair num precipício e conseguir me agarrar no ponta, eu espero pelo menos ter um tempo suficiente, assim, pra eu pedir pra que alguém chame ajuda. Entendeu? É só isso que eu quero. Porque hoje em dia, se eu cair no precipício, eu vou ficar 5 segundos pendurado lá e vou cair. E tchau. Tchau.
Não vai ter chance, entendeu? Aí é isso, virou uma meta agora pra mim, porque não tem como, cara. E esse pessoal de escalada é impressionante, né? Porque quando eles têm provas lá que eles fazem tipo com só os braços, os caras ficam sustentados pelos braços e aí a perna vai solta e eles vão andando. Cara, é incrível, eu acho incrível mesmo. Da hora, mano. Então, vai ter link aqui no post, tá? Então, se você quer ver um reality assim e tal, vai lá, tá na HBO Max, né? Agora é só Max, mas enfim. Já mudou, tá já? Lá. Já mudou, agora é tudo Max. Olha lá, já tem um login. Max Original. Os caras cortaram o nome, podia cortar o valor também da mensalidade, né? Caro não é? Não. Pois é, também é. Rafa, a gente falou muito sobre transgressão. Posso transgredir e dar mais uma dica? Porra, sem dúvida. Cara, não, é só assim, eu vou funcionando conforme as coisas vão acontecendo, né, cara? Não me programo pra nada nessa vida. Ótimo. E você foi falando de reality, de escalar, aí eu fui pensando, pô, cara, eu assisti um documentário esses dias, até pra me preparar pra falar com o Cláudio, um documentário chamado Picho. Ele é um documentário de 2010, dirigido pelo João Weiner e o Roberto Oliveira. E é um documentário que ele não se propõe exatamente a explicar o picho, mas ele é um documentário de aqueles talking head, né? Então eles vão entrevistando os pichadores, mas não só entrevistando, mas tem várias imagens deles em ação e tal. E aí vai passando por vários temas dentro da pichação. Eu acho que é um complemento muito interessante ao filme, porque se o filme não se propõe a explicar, aqui já tem uma certa propensão a dar, não exatamente explicar, mas ele dá um direcionamento sabe aquela pergunta, por quê do picho? Sim, eu acho que não é explicar exatamente o que é, mas o porquê. Eu achei mais importante do que explicar o que é explicar o porquê. Porque a partir do momento que você entende o porquê, aí se você vai achar feio, bonito, legal, aí vai de você. Agora, você pelo menos entendendo o que é, você vai olhar com um olhar de, caramba, agora eu sei por que esses caras estão fazendo isso. E acho que esse documentário, ele tem muito disso. E é um documentário que está disponível no YouTube. Então é facinho de encontrar. É Picho, o nome do documentário, dirigido pelo João Weiner. E é um cara... E assim, é muito louco porque tem várias cenas do filme que foram tiradas do documentário. Como o filme ele tem inspirações em fatos reais, muitos desses fatos reais estão registrados nesse documentário. É muito louco, é muito legal você entender isso. E assim, é isso que você falou, Rafa, é negros escalando, subindo prédio assim, ficando de cabeça pra baixo. É muito doido. É muito doido. Acho que vale a pena assim, fazer, já que a gente já vai se propor a ver o filme, e assim, independente se você for ver depois ou antes, acho que uma coisa não invalida a outra. Mas acho interessante a gente, pelo menos, pensar um pouquinho sobre isso, né? Pelo menos entender, já que a opinião pública ela é tão deturpada e ela é tão sequestrada, o tema é tão sequestrado e sempre visto por um lado moralista. Sim. Eu acho que quando a gente tira esse véu do moralismo, a gente consegue no mínimo entender o que é o picho. Eu acho que esse documentário tem essa função. Chegando aqui ao final do podcast Cinemação 507, né? Batemos esse papo, essa entrevista aqui super legal com o Cláudio sobre o filme Urubus, né? Um filme sensacional brasileiro que vai estar aí no cinema próximo de você. Procure, vai atrás do filme, vai ser muito bom a gente poder prestigiar o cinema brasileiro novamente, né? Fer, queria agradecer mais uma vez sua presença aqui com a gente. Obrigado pelo apoio, vir aqui ajudar a fazer essa entrevista com o Cláudio, foi sensacional. E deixa os convites, né, Fer, para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho, seus podcasts, onde que te encontra, enfim. Cara, hoje eu tô focado quase que exclusivamente ao plano sequência. Legal. E tem algumas dificuldades, porque às vezes a gente esquece que a gente é trabalhador proletariado, a gente precisa trabalhar para ter o sustento. E aí a gente acaba muitas vezes, o trabalho do trabalhador brasileiro acaba muitas vezes sucumbindo nossas energias, não permitindo que nós gravemos como gostaríamos de gravar. Mas o plano sequência segue firme. Esse mês a gente vai falar sobre o Rogério Sganzella. Caraca! Então a gente vai continuar esse papo sobre essa coisa do antifilme, do filme protesto. A gente vai falar muito sobre São Paulo. Então acho que provavelmente quando esse programa for ao ar, a gente ainda não publicou, a gente deve publicar na semana seguinte. A gente grava amanhã. E o podcast geralmente tem 2 horas e meia, 3 horas. E eu não tenho esse tempo todo pra editar, porque sou eu que edito. Então vai demorar um pouquinho mais pra ser no ar. Eu não sou tão ágil quanto o Rafa, que edita um negócio em 3 horas.
Mas eu vou editar com carinho e provavelmente deve ir ao ar na semana seguinte. Então confere lá, procure lá no Spotify o podcast do Plano Sequência Podcast, que você vai ter lá o Desganzela, mas vai ter vários outros, Scorsese, que a gente citou bastante aqui durante o programa. A gente falou também sobre o Coppola, a gente citou no programa o Michael Mann, que a gente citou no programa. Tem podcast falando sobre os filmes do Michael Mann. Então tem podcast ali à vontade pra vocês ouvirem. Pô, sensacional, Fer. Vai lá, porque ó, o Plano Sequência Podcast irmão nosso aqui. Então vocês precisam ir lá, prestigiar e aí falar, viu, queremos mais episódios. É o irmão caçula do Cinemação. Irmão caçula, é verdade, é verdade. É isso aí, cara, sensacional. Obrigado de novo, Fer. E você aí, né, que tá acompanhando a gente, se você gostou do nosso trabalho aqui, lembre-se, né, de seguir a gente no Spotify, assinar na Apple Podcast, se inscrever no Google Podcast ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você garante que vai receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. Então não perca nada, vai lá, faz essas etapas aí, às vezes é rapidinho, né, rapidinho, só você chegar lá e fazer. Envie também seu comentário, né, sobre esse episódio nas nossas redes sociais, sempre procurando por Cinemação, sem o cedilha, sem o tio, né, então Cinemacal, ou através do nosso e-mail, contato@cinemação.com. E se puder, contribua com o nosso canal, tornando-se um apoiador através do valor de um cafezinho, você ajuda demais a gente aqui, e o link para se tornar um apoiador vai estar aqui no post desse podcast. É isso, o podcast Cinemação 507 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.